programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nessa edição, Povo nas Ruas e Palavras de Ordem. Fora Bolsonaro racista, e também não podemos deixar de falar do governo do Estado. O governo Zema passa pano, menino de recado do Bolsonaro, que aplica aqui nas Minas Gerais a mesma política que está instalada no Brasil. Não aprovem este regime de recuperação fiscal. Não imponham, não só às professoras, aos servidores, trabalhadores da educação, mas não imponham à população um sacrifício deste tamanho. A adesão, se a Assembleia Legislativa a aprovar, significa que nós deixaremos o governo fazer um plano do jeito que ele quiser, nas condições em que ele julgar melhor, trazendo ainda mais impactos à população. E só vai ter direito à água e esgoto quem pagar e pagar muito caro. Então a população não quer a privatização da Copasa. Por isso que o Zema tenta essa estratégia de ir pelas beiradas para tentar vender a nossa empresa, acabar com a nossa empresa. Nós vamos lutar para que isso não aconteça. Povo nas Ruas e Palavras de Ordem. Educadoras e educadores, sob a coordenação do Sindiúti, foram às ruas e se juntaram a movimentos sindicais, sociais, populares e estudantis no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Durante atos que aconteceram por todo o país, o povo negro levantou a voz para dizer que a luta é árdua e contínua, mas os negros e negras, descendentes de africanos, querem liberdade, oportunidades iguais e não aceitam nenhum tipo de preconceito, violência e racismo. Dia de dizer também ao governo federal que o povo preto não aceita ser relegado, massacrado, assassinado. Que esse 20 de novembro seja para nós o dia da afirmação da nossa importância na construção deste país. Nós, negras e negros, temos sim um projeto político para este país, iniciado em Quilombo dos Palmares, a verdadeira república democrática desse país. E que o racismo insiste em negar a nossa importância e existência. E se a esquerda brasileira não tomar para si o debate da importância de qual é o Estado que nós queremos, qual é o projeto de Brasil que nós queremos, nós vamos persistir no erro, porque esse ainda é um Estado que mata, que em nome de Deus faz arminha e mata preto e preta e favelado. E também não podemos deixar de falar do governo do Estado. O governo Zema passa pano, menino de recado do Bolsonaro, que aplica aqui nas Minas Gerais a mesma política que está instalada no Brasil. Não tivemos nenhuma comunidade quilombola reconhecida, ainda temos as nossas comunidades usando casinhas e matinho para necessidade, sem energia elétrica, sem saúde, e o governo ainda quer entregar aquilo que poderia estar promovendo a inclusão, esse distanciamento, diminuir essa política racial em nosso Estado. A luta de Zumbi e Dandara, ela segue porque os quilombos estão por todos os cantos. E o tambor vai retumbar. O tambor é um instrumento de comunicação que atravessa o oceano. E esse tambor está presente nos terreiros e ele está vivo. Portanto, nós viemos agora dizer que o Movimento Negro Unificado segue lutando, segue exigindo dessa sociedade que ela pague essa dívida histórica, que ela finalize com processos discriminatórios de seleção do trabalho, mas também que ela ensine que nós temos uma matriz da vida, nós temos uma matriz da paz, nós temos a matriz
esse leito, é com esse legado que esse Atlântico Negro vem dizer: retomem a África de vocês, mas retomem lutando contra o fascismo que tentou inundar esse barco do Atlântico Negro. Quando em 1978 surge o Movimento Negro Unificado, ele veio para dizer que primeiro esse país tem que acabar com a ditadura do racismo. O racismo é uma vergonha, mas ao mesmo tempo é um lucro das grandes empresas deste país. O dinheiro desse país acumulado pela família do senhor Bolsonaro e pelas elites brancas desse país tem o sangue dos africanos assentados aqui. Então, hoje o Dia Nacional da Consciência Negra é para dizer que essa dívida histórica nós exigimos a reparação pelos crimes da escravidão negra deste país. Fora Bolsonaro, também é o dia para dizer que sabemos lutar. Agora peço licença aos mais velhos, peço a bênção aos mais velhos, peço aos mais novos e chamo aqui Exu, que abre os caminhos da gente, também tem junto com ele Ogum, e tem com ele todos os que desse descendente africano lutam. Criamos uma data que marca a luta pela liberdade do povo negro deste país. Esse dia de Zumbi é um dia para marcar que os negros desse país foram trazidos no Atlântico Negro, e o dinheiro das elites brancas do Brasil tem o dinheiro que é do tráfico de seres humanos. Cada corpo brasileiro é um corpo que está assentado na dor do tráfico de seres humanos. Qual o maior tráfico que teve do Atlântico Negro? Foi o tráfico em que a humanidade tem uma dívida histórica com todos nós, descendentes de africanos de pele escura. Tem 14 milhões de pessoas no Brasil que têm mais de 15 anos de idade e que não sabem ler nem escrever. Aqui em Minas Gerais, elas são 3 milhões. Aqui, na capital das Alterosas, são 250 mil. 80% dessas pessoas, com 15 anos ou mais, que não sabem ler e escrever, são negras. Negras e negros. Nesse 20 de novembro, dia da nossa consciência de fato, trazer a luta contra o racismo no Brasil. Zumbi dos Palmares, Dandara, deixar esse legado para nós darmos sequência e não permitirmos que ainda nós, negros e negras, continuemos a ser escravizados, a continuarmos sermos de segunda, de terceira categoria, como querem as elites brasileiras. Hoje nós estamos comemorando também o fato do Senado já ter aprovado o feriado nacional, pauta que desce agora para o Congresso, e estaremos firmes para ser reconhecido. Temos o dia 20 como um feriado nacional. O quilombo, a favela, a luta vai continuar. Vai continuar, vai continuar. O quilombo, a favela, a luta vai continuar. Em 1978 e 1979, quando surge no Brasil o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, posteriormente o MNU, consolidou no Brasil o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E hoje aqui, falando em nome da Coordenação Nacional de Entidades Negras, junto com a Convergência Negra, estamos em todo o Brasil, marcando simbolicamente com luta na rua a importância do dia 20 de novembro. Então queremos aqui irmanar com a luta de todos os trabalhadores do Brasil, com o movimento sindical,
com a juventude negra nesse sentido. Eu quero dizer a todos vocês que a arquitetura e o modelo da Casa Grande perpetua até os dias de hoje. E essa Casa Grande, apoiada pelas elites brancas conservadoras, sobretudo esse setor conservador que está no poder no Brasil, tem aplicado uma política de morte. Essa elite não gosta de nós. Essa elite quer nos matar. A cultura dessa elite é uma cultura a pulsão de morte. Para isso ela desenvolve uma política que é de oprimir, escravizar, segregar e matar. Por isso que nós optamos desde a juventude que o centro da nossa luta é a luta contra o racismo que estrutura essa política de segregar o povo negro, de segregar o povo indígena e, sobretudo, oprimir a classe trabalhadora. Por isso estamos nas ruas, para lutar contra o racismo e, sobretudo, para mudar esse modelo, afastar essa besteira que está no Palácio do Planalto, que chama Bolsonaro. E agora nós vamos acompanhar na Comissão de Administração Pública um debate que aconteceu a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira sobre o projeto de lei número 1202 de 2019, que autoriza o governo Zema a aderir ao regime de recuperação fiscal. A nossa intenção nessa audiência é dar voz às pessoas comuns que não têm poder econômico e que, portanto, não terão páginas e páginas nos meios de comunicação para explicitarem os prejuízos ao regime de recuperação fiscal. Chega a ser surreal eu ter que dizer aqui no Legislativo que o Legislativo tem que se proteger a si próprio. Porque é isso que vai acontecer. Olha lá, o que acontece? O Ministério da Economia vai elaborar o plano de recuperação fiscal. Está no futuro, o verbo está certo. Isso vai acontecer no futuro, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que vai vir, ninguém sabe o que vai acontecer nesse plano de recuperação fiscal, nesse regime de recuperação fiscal. E como é que vai ficar? O controle fiscal do Estado ficará com o Conselho de Supervisão e a perda total da autonomia do Estado, gente. O que é importante para nós? Que esta Casa, que esta Assembleia Legislativa faça o processo de defesa das professoras do Estado de Minas Gerais, que defenda a nossa existência como profissionais, como trabalhadoras em educação, não só as professoras, todos os trabalhadores em educação desse Estado, e não aprovem este regime de recuperação fiscal. Não imponham, não só às professoras, aos servidores, trabalhadores da educação, mas não imponham à população um sacrifício deste tamanho, um sacrifício que dura 9 anos, de acordo com a regra, mas que o refinanciamento da dívida é por 30 anos. Então, não imponham este sacrifício para nós e para as futuras gerações desse Estado. Nós estamos na luta todos os dias aqui na porta da Assembleia e dialogando com os deputados para que não aprovem o regime de recuperação fiscal e protejam os servidores, aliás, os serviços públicos e os servidores públicos, trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. O deputado que votar a favor do regime não volta nas próximas eleições. Nós vamos lá onde você tem voto, nós vamos lá no seu local onde você faz campanha e vamos expor para as pessoas o que vocês estão fazendo aqui em BH, aqui na Assembleia, com relação ao regime de recuperação fiscal. Eu só quero aqui reforçar, quero exemplificar que, de fato, a jogada do governo agora tem sido chantagear os servidores públicos com essa aprovação da lei. Em recentes discussões que nós tivemos lá na CEPLAG, ou mesmo na direção da nossa categoria, na FEMIG, toda a pauta que encaminhamos, questão do plano de carreira, questão de reposição de perdas, ou até uma incorporação que estamos tentando de uma gratificação que temos, tudo eles relacionam a somente discutir após a aprovação da lei,
do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é a nossa PEC 32 e, por isso, a importância da luta contra a sua aprovação, compreendendo as necessidades da população mineira e compreendendo que o que nós precisamos é um robusto projeto de direitos, um robusto projeto de melhoria e fortalecimento do serviço público para prestar serviço à população. E é uma afronta querer aprovar o regime de recuperação fiscal depois de tudo que a pandemia nos mostrou, da importância do serviço público. Não fosse o SUS, não fossem as instituições de pesquisa, não fossem agora as professoras que recebem todas as crianças e adolescentes impactadas pela pandemia. Então, não fossem os serviços públicos, a população não teria sido assistida durante toda essa pandemia, que nós já temos o luto por mais de 600 mil mortes. Qual que é o objetivo do regime de recuperação fiscal, segundo o governo? Seria o ajuste fiscal, seria colocar as contas do Estado, da unidade da federação em dia. Mas o que aconteceu no único parâmetro que a gente tem, que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, antes de aderir, ele tinha uma relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida em cerca de 200%. Após a adesão ao regime, que deveria, em tese, solucionar os problemas fiscais do Rio de Janeiro, hoje ela está em torno de 300%. Quando é conveniente para o governo, ele conseguiu colocar as contas em dia, organizar a casa, a arrecadação aumentou, está tudo ótimo. E quando também é conveniente, não tem dinheiro, estamos em crise, estamos devendo 9 bilhões, 26 bilhões, 31 bilhões, não sei. Eu sei que o Estado deve à União da mesma forma que a União deve ao Estado e a gente não vê um empenho de negociar de forma que seja favorável para a população. Nós temos na nossa pauta e na nossa defesa histórica e na luta do Sindiúti a defesa por concursos públicos. E os concursos públicos também são proibidos pelo regime de recuperação fiscal. Nós já estamos, agora, no ano de 2021, com uma proporção de 55% de servidores temporários aí totais, entre professores e não, e trabalhadores do setor administrativo, na educação, e 39% de servidores efetivos. Com o regime de recuperação fiscal e adesão ao regime de recuperação fiscal, este quadro, que já é horrível, com uma proporção já com um número maior de servidores contratados, precarizados, porque o governo não fez nenhum concurso público, este governo não fez nenhum concurso público. Então, o fim dos concursos públicos, mas o fim da perspectiva de sair da condição de servidor precarizado, de trabalhador precarizado, com contrato temporário, com todas as questões inerentes ao contrato temporário que nós passamos há anos, nós sofremos há anos, e o regime de recuperação fiscal consolida a situação, porque proíbe o Estado de realizar concursos públicos. É muito importante nós estarmos atentos ao próximo período aqui na Assembleia Legislativa, conversar com os deputados e deputadas estaduais nas regiões, demonstrando a nossa preocupação com essa adesão. A adesão, se a Assembleia Legislativa a aprovar, significa que nós deixaremos o governo fazer um plano do jeito que ele quiser, nas condições em que ele julgar melhor, trazendo ainda mais impactos à população, porque a Assembleia perderá a condição de fiscalização e ficará imposto a ela aprovar posteriores projetos dentro de um plano de recuperação fiscal, porque Minas Gerais já teria aderido. Quando se fala em atacar o serviço público, está se atacando a população de maneira geral, porque esse regime só faz aumentar a dívida de Minas, e é dinheiro nosso, do contribuinte, do povo mineiro, que tem que ser respeitado e tem que ser aplicado aonde ele precisa, em saúde, em educação, em segurança, em empréstimos para a população mineira, e não o contrário, não reduzir o Estado, não reduzir o atendimento para a população mineira. Governo, a culpa é sua.
E agora nós vamos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, acompanhar uma discussão feita em uma audiência pública para falar sobre denúncias de sucateamento da Copasa, bem como o descumprimento do acordo coletivo com os trabalhadores e a falta de investimentos na companhia. Há denúncias também de que a empresa estaria priorizando o repasse de dividendos aos acionistas. Sou também funcionário da CEMIG, algum tempo já na empresa, e vendo aí a realidade dos companheiros e companheiras da Copasa, nesse momento tão difícil, né? Pandemia, Copasa não parou, serviço essencial, não é isso? Funcionou o tempo todo atendendo a população mineira, de forma adequada, com a qualidade que a gente conhece do serviço prestado pelos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa, mesmo com toda a dificuldade colocada pelo governo Zema dentro da empresa. Nós estamos falando aí de 925 dias sem acordo, coincidentemente quase o período do governo Zema dentro do Estado de Minas Gerais. Então, é uma política de gestão do governo Zema apresentada na Copasa, que serve de modelo para todo o Estado, né? Ele trata a Copasa como uma empresa privada. Tem denúncias aí de primos entrando na empresa, saindo, Betão. Tem denúncia de salário de presidente da empresa. Tem várias denúncias colocadas aí, de absurdos colocados dentro da Copasa, né, da própria questão salarial dos trabalhadores aí, da falta de material para manutenção, os trabalhadores estão vivendo isso dentro da Copasa, né, então o atendimento acaba sendo prejudicado não por culpa dos trabalhadores, mas porque há um processo de precarização dentro da Copasa, com a intenção clara de vender a empresa, Betão, com a intenção clara de vender a empresa. Quando a empresa tem um lucro de 800 e poucos milhões e faz uma distribuição de mais de 1 bilhão de dividendos, e aí eu quero entender a lógica disso aí, como é que é feita essa mágica, talvez o representante da empresa consiga nos explicar e explicar ao povo mineiro como é que é feito isso, o que a Copasa vai ter que fazer para pagar de dividendos acima do seu lucro. Então, a população precisa se perguntar, é uma pergunta que eu faço, quem está ganhando com isso? Nós, trabalhadores, não somos. Os trabalhadores da Copasa estão há quase 3 anos, Betão, sem reajuste salarial, sem acordo coletivo, sofrendo um assédio moral coletivo dentro da empresa, pela forma que são tratados, pela gestão da empresa. A Copasa tem excelência na questão de saneamento básico. O Brasil inteiro reconhece isso. Quando a gente viaja em qualquer lugar do Brasil, as pessoas comentam. Quando eu vou em Minas Gerais, eu fico encantado com a qualidade da água e com a qualidade do serviço de esgotamento prestado pela empresa de lá. E isso é fruto de quê? Isso é fruto de anos de experiência do corpo técnico da Copasa, dos seus trabalhadores e trabalhadoras, que conseguem fazer isso aqui em Minas Gerais, que conseguem prestar um serviço de alta qualidade para o povo mineiro. E esse corpo técnico está sendo desprezado pela atual gestão da empresa, que tenta colocar a culpa no salário dos funcionários da Copasa, que não são altos salários, a grande maioria dos funcionários da Copasa recebem um pouco mais que salário mínimo, e essa é a realidade dos trabalhadores da Copasa e da CEMIG, enquanto a alta gestão, como presidente da empresa, recebe algo próximo de R$80 mil por mês. E ainda fizeram um troca-troca aí de conselho de administração, né? Um foi para o conselho de administração da CEMIG, para ganhar lá seus 40 mil, e o outro da CEMIG veio para o conselho de administração da Copasa para ganhar uns 30 mil. Então, é esse que é um movimento feito como se fosse uma empresa privada, como se o dono fosse, como se a Copasa fosse uma extensão das lojas Zema. Então, ele faz esse processo privatista e já deixa a população com um gosto na boca do que seria uma Copasa privatizada, Betão. Que esse modelo é isso. Esse modelo, dos últimos 3 anos do governo Zema, como a tarifa subiu, como o serviço piorou e como os trabalhadores foram atacados nesse período. Então, isso aí já é um modelo privatista, é um modelo para que a população entenda que, se a Copasa for privatizada, é daí para pior. Que ainda tem o controle do Estado, ainda tem a Assembleia que faz o controle, né? Tem a população que faz o controle, tem a denúncia que pode ser feita, como é feita aqui pelo Sindágua, através do seu presidente Eduardo, que são trabalhadores concursados e têm estabilidade para fazer isso. Por isso foi aberta uma CPI da CEMIG aqui, e a gente está pleiteando a abertura de uma CPI também da Copasa, porque os trabalhadores têm essa capacidade, por serem concursados e terem compromisso com a empresa, e não com o governo atual que está aí, o compromisso é com a empresa e com o Estado, eles denunciam as irregularidades que acontecem dentro da empresa de forma clara e aberta para que a população entenda isso. Então, hoje estamos aqui para discutir isso. Quem está ganhando, e deve estar ganhando muito, com essa política privatista que está dentro da Copasa hoje,
que coloca altos custos para a população do serviço prestado, coloca um serviço prestado que não é de qualidade adequada, não por culpa dos trabalhadores e trabalhadoras, porque eles ficam restritos por fazer o trabalho, porque não conseguem fazer, pelo modelo de gestão colocado dentro da empresa hoje. E um modelo de gestão que dá privilégios aos seus gestores com altos salários e dá privilégios a quem aplica dinheiro na empresa, né? Eu fiquei espantado, Betão, na porta da Copasa, o Eduardo mostrou um cartaz com quem aplica aqui na empresa, quem é responsável para pegar os dividendos da empresa, e eu não vi nenhum brasileiro lá. São empresas estrangeiras com nomes complicadíssimos de você falar. Então, quer dizer, o dinheiro nem fica aqui em Minas Gerais para ser aplicado em Minas. Ele acaba indo para o exterior, indo para fora, parte fica com o governo do Estado, que deveria ter mais transparência onde está aplicando esse dinheiro, né, na questão social aqui do Estado, mas boa parte desses dividendos vai para fora, vai para empresas estrangeiras e não fica nada aqui no Brasil. Então, nós temos que rediscutir também, o sindicato faz esse papel, da Copasa enquanto empresa pública, por mais que o governo Zema não queira, a Copasa ainda é uma empresa pública, é uma empresa que a maioria é gestada pelo Estado, então ela tem obrigações com o social aqui do Estado e ela tem obrigações de licitação que eles falam que atrapalham, mas não atrapalham. São processos para deixar mais transparente onde está sendo gasto o dinheiro público. Então, a CUT Minas está aqui, juntamente com o sindicato, nessa denúncia desse processo colocado na Copasa, de tentativa de destruição da nossa empresa, uma empresa que, se fizer pesquisa, Betão, para terminar minha fala, que o governo Zema morre de medo, primeiro, que se ele fizer a proposta de privatização da Copasa aqui na Assembleia, não passa. Os deputados não aprovam isso. Eles sabem que é um prejuízo muito grande para a população. E pelo que nós temos na Constituição Mineira, que conquistamos lá nos anos 2000 no governo Itamar, Copasa, CEMIG e Gasmig, para ser privatizada, tem que ter 3/5 dos votos dos deputados aqui na Assembleia, que eu duvido que passe, mas se passar tem que ter um referendo popular. O que é isso? A população tem que falar que concorda com isso. E por mais que eles tentam destruir a empresa, fazer esse processo, Eduardo, quando a gente roda pelo Estado inteiro, a gente roda muito, eu sei que você roda, eu também rodo muito, pelo Estado, e a gente conversa com as pessoas acham que não está bom, mas sabem também que se privatizar vai piorar. Que o modelo privatista não vai levar água nas periferias, não vai dar 100% de saneamento para o nosso povo. Então, a população sabe disso e que a tarifa vai aumentar. E só vai ter direito a água e esgoto quem pagar e pagar muito caro. Então, a população não quer a privatização da Copasa. Por isso que o Zema tenta essa estratégia de ir pelas beiradas para tentar vender a nossa empresa, acabar com a nossa empresa, e nós vamos lutar para que isso não aconteça. Então, que tenha respeito aos trabalhadores, negocie com seus trabalhadores, apresente uma proposta digna, né, Eduardo? A questão já está aí na Justiça do Trabalho, fazendo a conciliação, e que a gente consiga fazer o debate com a população, e esse caminho aqui da Assembleia é um dos caminhos, sobre a não privatização da Copasa, valorização dos seus trabalhadores e trabalhadoras, e a gente rediscutir o papel social dessa empresa aqui no Estado de Minas Gerais. Estamos juntos aí na luta, contem com a CUT, por o que for preciso, viu, Eduardo? Nessa questão da luta aí, contra esse processo do Zema aqui dentro da Copasa. Se votar, não volta. É esse o recado das entidades representativas do funcionalismo público aos deputados e deputadas estaduais sobre a proposta de regime de recuperação fiscal do governo Zema. Durante mobilizações, vigílias e conversas com os parlamentares, lideranças de vários sindicatos reforçam o pedido para que votem contra esse regime. Veja aqui quem já disse não ao RRF. Obrigada pela audiência. Até o próximo sábado.